Então, vamos começar nessa segunda parte, contemplando as perguntas que vocês enviaram através do nosso WhatsApp. Também algumas pessoas enviaram pelo papelzinho e já reuni aqui para os nossos palestrantes nos brindarem com as suas respostas, tá bom? Então, vamos lá, todo mundo já para essa segunda parte. E eu vou começar, então, com o Wesley, que está há mais tempo calado, já descansou mais. E eu vou começar com algumas perguntas que as pessoas nos enviaram. Wesley, a primeira que eu vou fazer é a seguinte. Wesley, além de Chico Xavier, André Luiz se comunicou por outros médiums? E se não, por quê? Diversos tarefeiros espíritas publicaram, em tempos diferentes, mensagens atribuídas a André Luiz. Mas nós não tivemos a oportunidade, do ponto de vista pessoal, de ter uma aproximação e uma compreensão desses processos mediúnicos que são atribuídos a André Luiz. Evidentemente que o mundo espiritual elege os seus intérpretes mais frequentes, mas não há, por parte do mundo espiritual, nenhuma pretensão de enraizar em nosso meio exclusivismos. Eu estou limitado para essa resposta, porque apesar de ter conhecimento dessas mensagens, não posso aferir nesse momento, pelo distanciamento desses companheiros, como elas se processaram. Mas em termos doutrinários é plenamente viável essa ocorrência. A diversidade é um dos parâmetros da mediunidade para que ela prossiga sã e segura. A diversidade é uma lei da vida. Allan Kardec, em A Gênese, comenta em certo momento que se fosse possível que o Criador estadeasse uma bandeira no universo, porque nós, povos e nações, erguemos bandeiras e plantamos bandeiras em locais que são icônicos. Mas Kardec considera, se Deus pudesse, não por falta de poder, mas circunstancialmente, colocar uma bandeira que tremulasse no universo, ela teria duas divisas: unidade na diversidade. Nenhuma folha de grama é igual à outra. A lei divina parece nos revelar que o coração do Criador, simbólico, adora a diversidade. E Jesus, entre nós, sofria muito quando nós não aceitávamos a diversidade. Jesus vivia num período de exclusivismos, que à mesa em Israel só se assentavam os iguais, em nobreza espiritual e em descendência biológica. Jesus tinha uma mesa aberta, se assentava com todos. E o Espiritismo precisa ser uma mesa aberta, receber a todos. Mas nós precisamos ter muita tranquilidade em afirmar autorias espirituais. E por esse aspecto me falta essa tranquilidade, por não ter convivido com esses outros colegas da doutrina. Vamos para a pergunta agora para o Emanuel. Emanuel, você falou de médiuns de efeitos físicos dos tempos do cristianismo primitivo. Ainda há importância nesse tipo de mediunidade no contexto atual da humanidade? Já o som, teste, tudo bem? Aqui, chegou. Já ao tempo de Allan Kardec, os fenômenos de efeitos físicos já diminuíram, ao ponto que Kardec pergunta aos imortais, e eles responderam: não se tocam, não se batem mais os tambores, uma vez que os soldados estão em pé. Logo, nos parece que o objetivo era chamar a atenção de Kardec e de outros pesquisadores, e que na atualidade nós temos de digerir a filosofia e a ciência espíritas.
Talvez o plano espiritual não esteja vendo necessidade desses fenômenos no momento. Então, sim, diminuíram, não são propriamente inexistentes, mas são bastante raros e já começaram a se escassear desde o tempo do codificador. Mas a gente percebe, Pedro, Tiago e João, certamente médiuns de efeitos físicos. Ao tempo de Jesus, eles estiveram na multiplicação de pães, na transfiguração, provavelmente no Tabor. A Bíblia não diz o nome do monte, a tradição é que fala que era o Tabor. No horto, quando Jesus se afasta, um tiro de pedra, né? E um anjo se lhe aparece, e Jesus transuda, poreja gotículas de sangue. Quando ele volta, Pedro, Tiago e João estavam adormecidos. Talvez foram necessário o ectoplasma deles para a materialização do Espírito que viera a ter com Jesus. Então, de qualquer maneira, percebemos que o mundo espiritual é inteligente e tem sempre objetivo para as coisas espirituais. Se escasseia no momento, é porque deve ter um programa para isso. Vamos para mais uma pergunta para o Wesley. Existe algum fundamento de que Chico é Kardec? Existem diversos colegas espíritas do presente e do passado que fizeram estudos e concluíram nesse sentido. Existem diversos outros colegas tão notáveis quanto que fizeram seus estudos e concluíram de forma diferente. Se Emmanuel é um pregador de cartazes, ainda não diretamente convidado à festa do reino. Eu sou de Montes Claros, de Minas Gerais, norte de Minas, um tabaréu do interior. Então, essas questões fogem à minha percepção profunda. Evidentemente que eu tenho uma tendência, e a minha tendência é discordar dos nobres companheiros que pensam que Chico é a reencarnação de Kardec. Mas a minha discordância não é no sentido de não aceitar os argumentos ou respeitá-los. É porque até agora amadureceu na minha razão uma tendência. Assim também questiono. E o Espírito Verdade é Jesus? De quando em quando eu acho que sim, de quando em quando eu acho que não. Eu não consigo me posicionar. De quando em quando há uma evidência e ela cria uma convicção. De quando em quando essa convicção ela hesita. Nós que somos da área do direito, nós temos uma preocupação com a certeza. Porque as vidas dependem das certezas que nós possamos constatar. Então, dentro do raciocínio jurídico, um fato, ele passa por uma escala ascendente de verossimilidade. Então eu questiono, esse fato é possível? Sim, é possível. Eu adianto. Esse fato é provável? Sim, há probabilidade. Eu sinto uma convicção intelectual sobre ele? Se sim, eu posso tentar galgar o último dos degraus, o da certeza. Eu acho que cada um que for se posicionar sobre isso deveria experimentar o passo a passo. Agora, por outro lado, são questões interessantes. A nossa curiosidade humana se alimenta disso, mas não são questões fundamentais. São questões periféricas. São assuntos que a gente troca numa conversa informalmente. Mas precisamos desenvolver o respeito por todas as opiniões, já que é um tema periférico. Quando os temas são fundamentais, são fulcrais, são então essenciais, a discordância gera consequências doutrinárias. Mas quando é periférico, é só
uma espécie de mitologia do nosso tempo. Porque isso que estamos discutindo é a mitologia do movimento espírita. Os mitos, as ideias que se divulgam. Eu sou de Minas. Minas tem centenas de pessoas ainda encarnadas que conviveram diretamente com o Chico. Eu as conheço em grande parte. E sei que cada uma tem uma visão do que Chico foi, do que Chico não foi. Ainda há pouco alguém abordava. Alguém disse que ele foi a senhorita Jafé. Sim, existe essa tese. Isso é uma mitologia que corre e que alguns aceitam mais, outros menos, outros discordam. Mas o essencial é que esses temas da mitologia não queiram ganhar cidadania doutrinária. Não pode. Os gregos tinham uma religião grega que nós ignoramos. Dos gregos nós conhecemos a mitologia. Nós não procuramos estudar os mistérios de Eleusis, pitagóricos, órficos, que têm grande proximidade com a mensagem cristã e espírita, mas adoramos mitologia. Então, respeitando aos amigos que formularam perguntas semelhantes, apenas enfatizamos isso. É bom curtir um pouco de mitologia. Afinal, uma boa fofoca, quem que não gosta? Mas não queiramos transmutar mitologia, dando cidadania doutrinária a esses temas. Porque aí, se eu entender que isso é doutrinário, discordar me faz opor ao outro. Enquanto eu tratar só como mitologia, cada um tem sua perspectiva. Isso não fere a nossa responsabilidade doutrinária. Espero não estar incorrendo em exagero em chamar isso de mitologia. Foi o que me ocorreu. Mas creio que talvez eu seja de Minas, do interior. Mas como disse um certo escritor da minha terra, eu não sei muita coisa, mas desconfio de muita coisa. Obrigada, Wesley. Emanuel, essa aqui está um pouquinho distante do que você falou aí na sua palestra, mas acho que você vai poder esclarecer bem aqui a dúvida. Para um médium iniciante, Emanuel, como é que a gente identifica que tipo de mediunidade pode desenvolver? Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, diz que só há um modo de verificar: experimentando. Não há outra maneira. Ele até diz que seria possível perguntar a um espírito se o indivíduo era portador ou não da faculdade. Mas isso é secundário. Coloca a pessoa para trabalhar e vamos ver. Mas vamos colocar a pessoa para trabalhar dando a ela antes a teoria. Daí é muito importante que as casas espíritas preparem os seus médiuns com cursos doutrinários ou grupos de estudos, não importa o método. Mas importa que a pessoa entenda o conceito, saiba a gravidade, a responsabilidade. Porque em muitos momentos, nós temos a ideia de que o médium é um tipo de X-Men. E que mediunidade é uma espécie de superpoder quando ela traduz responsabilidade, disciplina, compromisso, um programa executado na vida espiritual, a exigir do seu portador, de acordo com a tarefa, certa renúncia. Todos nós queremos ser Chico Xavier, mas nem todos queremos viver o que ele viveu, não é? E agora faço só uma observação. Sabem, eu sou médium, mas a mediunidade não me tem. Parece uma contradição, né? Porque eu não quero ser o tipo de médium que em todo lugar está falando de mediunidade e de espiritismo. Chega perto de alguém, já fala que tem 10 obsessores, já fala isso, já fala aquilo, vai não sei o que. A pessoa perde a personalidade. Fica aquela obrigatoriedade de ter que dar sinais, de ter que falar para todo mundo que é médium. Gente, eu não quero isso para mim não, eu quero viver. Eu quero ter uma vida de criatura comum, normal, e a minha vida de médium. Mas essas coisas não se misturam, se misturam.
E quando o espírito me aborda no meio da rua, eu digo Rua da Abolição 1553, que é o endereço do nosso centro, eu digo, dá licença, não vou mexer com você agora. Quer dizer que na fila do banco, no seu local de trabalho, você vai dar atenção? Não. No nosso local de trabalho não é local de falar de espiritismo, é local de viver o espiritismo. O médium é alguém equilibrado. Claro que nós teremos companheiros que terão por programa reencarnatório os sinais, vão viver uma vida mediúnica mais intensa. Está tudo bem, mas isso não é para todo mundo. E o problema é que os sinais que muitos de nós damos são furados. Não se comprovam espiritualmente. E a gente não aprende. Tudo que fala erra e continua falando. Não, a gente tem que ter noção. Por isso que é importante estudar. Que as casas espíritas acompanhem os seus médiuns, mas que tenham para com eles muita ternura. Porque a gente parece inquisição, né? Pobrezinho do médium não pode errar, o pobrezinho do médium não pode sequer ficar feliz, que lá estamos nós colocando na fogueira. Mas é muito importante que os médiuns iniciantes estudem e não tenham a mediunidade ou a projeção da mediunidade com a fama, de arrebatar multidões. Olha, a fama só é boa no primeiro quarto de hora, nos primeiros 15 minutos. Quando a sua casa começa a ser invadida, quando você não pode ser você mesmo, você está sempre preocupado, o que é que os outros vão dizer, o que é que vão pensar. Quando você é reconhecido no mercado, quando as pessoas te... Deus me livre, o anonimato nos protege, inclusive dos adversários espirituais. Eu desejo aos médiuns iniciantes, primeiro, perseverança, coragem, disciplina, muita confiança em Deus e que assumam o sagrado mistério com dedicação. Nós estamos precisando. Peço a Deus que se levante uma juventude idealista. Peço a Deus que se levantem trabalhadores do bem, que tenhamos médiuns equilibrados, que não nos coloquem no ridículo e que não apresentem com a sua loucura. A mediunidade não provoca loucura, mas tem muita gente doida que acha que é médium. Que não coloquemos a doutrina espírita ao ridículo a partir da nossa falta de comportamento ético. Por isso o livro dos médiuns e as casas espíritas têm dever de formar bem, sabe, preparar, acompanhar, para que o companheiro médium triunfe. Esse é o nosso grande desejo. E saiba se libertar das armadilhas e das dificuldades naturais da vida. Com o protocolo de segurança do Espiritismo, os médiuns se conduzem bem. E aqui o meu pedido, que a gente tenha uma vida equilibrada, nada de ficar fazendo profecias, mandando mensagens, deu errado uma vez, se coloque em guarda. E o plano espiritual não é fofoqueiro. Uma ocasião, uma senhora se aproximou e disse, olha, o meu guia falou que na sua vida passada, eu disse alto lá, não dê autoridade para o seu guia falar da minha vida. Ah, mas ele é um espírito superior. Não me parece. Porque se ele está vasculhando o passado que pertence a mim, ele não tem esse direito de me expor. Então guarde essa informação para a senhora e para o seu guia. São médiuns que não trabalham com ética. Uma outra coisa que me entristece, e que vamos abordar no próximo momento, nas reuniões de desobsessão. Um médium tem raiva do outro, então um recebe o obsessor do outro. E aí falam as barbaridades. Olha a ética, o que é que eu faria? Se quer comunicar um espírito de alguém que está na reunião, a minha ética diz assim, eu não vou usar a mediunidade para expor ao ridículo o meu companheiro. Eu não vou dar chance de você falar para ferir e fazer com que essa pessoa saia pior do que ela entrou. Você pode se comunicar em outra reunião em que ela não esteja presente e não precisa dizer o nome dela. Mas aí o que é que a gente faz? Não fala o nome, diz assim, aquele magrinho, mesma coisa. Então falta um código ético. Os bons espíritos não nos expõem ao ridículo e não usam a verdade para ferir. Então que o médium iniciante possa ter esse apoio para não fazer feiura mais tarde. Demais, votos de perseverança. Como estamos aí fechando nos minutos, acabou, acredita? Passa rápido. Eu vou fazer só uma última pergunta aqui para o Wesley, porque pediram para você repetir.
alguns livros. Poderia repetir o nome do livro que foi inspirado em um dos usados em nosso lar, por gentileza? E se você sabe qual é o nome do livro que constam as mensagens de conforto para o Chico, partindo do Emmanuel. O livro que nós citávamos, Os Filhos do Grande Rei, é editado pela FEB. É uma literatura dirigida à infância, dos 6 aos 10 anos. E segundo confidências de Emmanuel com Chico, esse material foi uma adaptação feita pelo espírito veneranda, ministra da colônia, dos trabalhos que coordenam a infância dos desencarnados, na colônia Nosso Lar, com adaptação para a cultura humana da época. Eu trabalho com juventude desde 1990 e já usei esse trabalho para os jovens também, porque o adulto assimila de uma forma muito peculiar esse trabalho. Na verdade, é um livro que me emociona, Os Filhos do Grande Rei. Mas teve uma época, quando faltava evangelizador na nossa casa espírita, que a minha esposa me colocou como tarefeiro da área, e foi quando eu tive contato com esse livro e usei várias vezes. Não é um livro para a infância física somente. Todos nós que sentimos uma certa infância espiritual, vamos ver nele beleza, sensibilidade e profundidade. Os Filhos do Grande Rei. O outro que a veneranda adaptou de Nosso Lar para a nossa evangelização infantil, O Caminho Oculto. Muito bom. E para a adolescência, na época, Neio Lúcio, que aparece nas obras históricas de Emmanuel, ele nos proporcionou essa maravilha de livro, Mensagem do Pequeno Morto, que eu li também na juventude e sempre me encantei e repeti essas leituras. Acho que são os principais, e Meimei mais tarde trouxe uma contribuição nos anos de 1950. As consolações de Emmanuel para Chico estão em diversas cartas, especialmente as de 44 até 48 e depois de 51 até 54, que foram fases de crises muito agudas na vida do médium. Para concluir, Chico Xavier passou nessa encarnação missionária por um processo que Jesus registra em Marcos 9:49. Daí a pouco, o evangelista vai contar o episódio do jovem rico. Nós desvinculamos as duas narrativas, mas nesse versículo Jesus diz o seguinte a quem o escuta: toda pessoa será salgada no fogo. É uma referência às provas de fogo. As provas de fogo são essencialmente 4, as que examinam o nosso caráter, o nosso potencial afetivo ao amor, a fé e a paciência. Nos parece que Chico comprou uma briga grande com o próprio coração, porque ele agendou as 4 provas de uma só vez naquela encarnação. Obrigada, Wesley. Tem algumas perguntas aqui, a gente guarda para o segundo momento, né, se não forem contempladas nas próximas palestras. Agradeço todo mundo que enviou, agradeço aos nossos palestrantes. Você fez as mais difíceis para mim. Será? Ele está dizendo que eu fiz as mais difíceis para ele. Vamos ver se na próxima, então, eu deixo os desafios para ele, tá bom? Vamos dar sequência com a nossa mesa redonda. Vou pedir para os nossos palestrantes subirem novamente aqui ao palco, para a gente contemplar as perguntas que vocês enviaram. Que pena que a gente está se aproximando do fim, né? Vamos lá com as perguntas que vocês nos enviaram, então. Eu vou começar com o Wesley. É uma pergunta do Francisco. Em virtude das tarefas e da responsabilidade mediúnica que devemos ter perante a seara do Cristo,
Qual deve ser a melhor forma de o médium desconstruir o seu eu e torná-lo verdadeiro cristão do compromisso mediúnico? Continuo acreditando que você não gostou muito de mim. Eu passo para cá e você faz a pergunta mais difícil para cá. O ser humano tem sido discutido nas religiões quanto à sua natureza. As teses variam. Ele é mau e pela educação se torna bom? Era bom, decaiu e procura a redenção? O Espiritismo apregoa que nós somos um ser que não é neutro. Quando se diz em resposta em O Livro dos Espíritos que fomos criados simples e ignorantes, isso não significa neutralidade. Simplicidade. Nós temos as capacidades psíquicas reduzidas. Ignorância. Nós temos desconhecimentos. São margens a desbravarmos. Mas não marca tal resposta que nós fomos criados neutros. Quando nós vemos a escala espírita em O Livro dos Médiuns, fica a impressão que nós galgamos da condição da 10ª classe de espírito imperfeito para a 9ª, de leviano, para a 8ª, até chegar à condição, na 2ª ordem, a classe 5ª de espírito benévolo. Joana de Ângeles trabalhou essa questão num texto e ela afirma que nós somos criados bons. A inclinação do nosso ser é para a bondade. Mas ela salienta que somos seres com livre-arbítrio. E o livre-arbítrio precisa conviver com alguns auxiliares. Então vamos dizer que o livre-arbítrio, para o crescimento de escolhas sadias, maduras, precisa associar ao poder de escolha o empréstimo de outras forças. Então ela vai dizer que é muito importante que o indivíduo aceite o auxílio da inteligência, primeiro auxiliar do livre-arbítrio. E o segundo auxiliar, ela propõe que seja a razão. Mas existe diferença entre inteligência e razão? Sugerimos uma diferença. A inteligência descobre o meu lugar no mundo, o meu lugar ao sol, mas a razão descobre o lugar do outro na nossa vida. Terceiro auxiliar do livre-arbítrio. A nossa alma tem uma inclinação para o bem. Nós temos a marca de Deus. O sagrado em nós é Deus falando em nós e nos inclinando ao bem. E toda criatura, quarto auxiliar do livre-arbítrio, carrega em si uma tendência à felicidade. Falar em desconstruir o eu pode ser uma linguagem, mas numa linguagem espírita nós precisamos auxiliar o eu. Digamos que o eu representa em essência o livre-arbítrio, a nossa individualidade. Nós precisamos sustentá-la com forças que nos direcionem ao alvo, à grande integração com o divino. E começa tudo com uma vida mais inteligente, para entender onde eu estou na realidade. Mas sem o segundo passo, o da razão, que inclui a inteligência, é um pouco excludente.
A inteligência é discernimento, ela separa. E separar de alguma maneira é excluir. Mas a razão é includente. Mas precisamos confiar em nossa natureza para o bem. E precisamos acreditar em nossa vocação para a felicidade. A senhora Joana de Ângeles nos teceu nessas considerações um projeto imenso, capaz de impulsionar o eu. A grande questão é que esse processo não se erige numa existência. Precisamos de paciência conosco. E o médium, como qualquer pessoa, precisa desenvolver-se. Em relação a esses auxiliares, ter paciência consigo. Ser sincero. Ser sincero. Ser honesto consigo. E caminhar. Eu não gosto, para mim, de me fazer um indivíduo que abre caminhos. Porque aparentemente eu já fui muçulmano. Os muçulmanos não vão em direção à tentação. Eles cortam a tentação pela raiz. Eu prefiro caminhar aguardando o que a vida me oferece para fazer. E fazendo o que a vida espera de mim. Creio que não devamos ter objetivos mediúnicos concentrados em resultados. Devemos viver a caminhada com o coração sincero. Se a gente conseguir dar esse toque à nossa vida, vamos nos libertar de muita ansiedade. Eu sei que não é uma resposta ao alcance da gente inteiramente agora. Mas meus amigos e minhas amigas, eu acredito plenamente nela. Muito obrigado. Emanuel, agora eu vou fazer duas em uma, né, já para aumentar o desafio, tá bom, Wesley, para ele? Vamos lá. Tem uma pessoa que perguntou tem uma dúvida, né, sobre como desenvolver a mediunidade. E aí eu caso com outra pergunta. Emanuel, tem muitos passos para desenvolver a mediunidade nas casas espíritas. Como é que eu posso desenvolver a mediunidade longe disso, de uma forma saudável? É possível? Eu acho que, querendo dizer assim, você tem que fazer muitos estudos e tudo mais, né, para se envolver no trabalho mediúnico. Algumas pessoas acham isso muito demorado, né, para poder começar a desenvolver a mediunidade. O que é que você acha? É possível fazer isso de uma forma não atrelada à casa espírita? O seu Hugo Gonçalves, da cidade de Cambé, no Paraná, talvez tenha sido pioneiro em dizer que quem se desenvolve não é a mediunidade, é o médium. A mediunidade é uma capacidade orgânica. E do mesmo jeito que somos nós que aprendemos a ouvir, que aprendemos a articular, que aprendemos a andar, não é? O médium teria de aprender a lidar com isso. Allan Kardec já apresentou em um livro dos médiuns o guia de maior segurança. E por que a gente pensa que a casa espírita é o melhor ambiente? Porque lá é onde se vive o protocolo. Nós operaríamos alguém no meio da rua? Não, é preciso do centro cirúrgico, asepsia, é preciso de um profissional. Como é que você vai aplicar a sua sensibilidade num ambiente desprovido de amparo, de pessoas especializadas para orientar, para ajudar a discernir? Há aqueles que confiam cegamente no que os espíritos dizem. Essa não é a recomendação da ciência espírita. A propósito, desde João, né? Amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, se eles vêm da parte de Deus. Então a casa espírita é um ambiente que dará segurança. Agora o que é que a gente quer?
Pressa na mediunidade não convém. Não convém mesmo. Sabe, olha, só para aprender a se concentrar nesse mundo agitado, em que tanta gente tem TDAH, que não sabe nem focar numa ideia. Primeiro, o que é concentrar? É ficar sem pensar em nada. Se o aluno fizer isso no vestibular, na prova de física, se ele ficar sem pensar em nada, ele não faz os exercícios. Concentração é participação. É observar o que se passa e se envolver. Então o médium ele tem que aprender a serenar o pensamento, a perceber um ambiente fluídico ao seu redor, a analisar os fluidos, verificar algum tipo de pensamento, analisar a oportunidade. Isso não se aprende de segunda para terça. Então vamos observar. Na mediunidade, os espíritos atuam, porque sem eles não vamos ter mediunidade, mas o médium tem um papel ativo nisso. Allan Kardec diz que o médium precisa ter bom humor. Não é bom humor no sentido de gargalhada. Um humor bom, desejar fazer o bem através da mediunidade, não é? E nesse campo, o médium precisa ter tempo para estruturar. Então não, concentrar é participar. Você tem de avaliar os tipos de fluidos e o trabalho é longo. Sabe, a mediunidade tem nuances. Há aqueles que vão ter a atuação intensa dos espíritos, chamamos de médiuns ostensivos. Há outros que vão sentir apenas um pensamento leve e fica aquela eterna dúvida: é meu ou é do espírito? É nosso. É nosso. O espírito vai revestir o pensamento dele com as palavras do médium. É um trabalho que exige tempo, então não dá para encurtar, eu não recomendo. Penso que as casas espíritas são os institutos mais bem capacitados para lidar com as habilidades psíquicas. Usar a mediunidade. Agora, é claro que nós vamos encontrar mediunidade em outros âmbitos religiosos. Está tudo bem. A Umbanda tem o protocolo deles, os evangélicos dão revelações, tem o protocolo deles, não tem nada a ver com isso. Não nos compete dizer se é verdade ou se não é. A nossa seara é espiritismo. Então aqui nós estamos capacitando os nossos, estamos falando para nós. Do ponto de vista espírita, mediunidade fora do centro é se expor a um perigo desnecessário. E a grande pergunta: nós queremos essa pressa para quê? Nós queremos ser médiuns para quê? Se for para servir a humanidade, a gente tem que se capacitar e procurar o melhor centro de formação que a gente conhecer, certo? É o nosso desejo. Cuidado aí, tenha pressa não. Wesley, Viana de Carvalho disse que a mediunidade utilizada no serviço no bem converte-se em instrumento de luz para seu portador. O que dizer daqueles que cobram por seu uso? É uma questão que diz respeito aos praticantes da mediunidade fora do espiritismo. Nas nossas linhas, a inquietude é de outra ordem. É de esperar a compensação. Nas nossas linhas existe isso. Mas um espírita não faz comércio com as coisas sagradas. Mas os espíritas, criaturas humanas, sentimos necessidades de compensações. Uma pergunta importante a cada um de nós, tarefeiro, a cooperador da seara, é tentar entender de que compensação eu me ressinto. Há um filósofo brasileiro, mais recentemente, proclamando que estamos na era do ressentimento. O que significa ressentir? Estar mal porque não se sente compensado naquilo que espera. Se estivermos com essa dificuldade,
precisamos trabalhar esse tipo de cobrança. Por que guardar ressentimento do movimento, da casa, das pessoas? O que eu espero em compensação que me leva a ressentir? Isso existe entre nós, dada a nossa condição de espíritos em humanização. É natural desejar compensação. Angelização é um processo espiritual que não acontece na Terra. Daqui nós passamos às fases primitivas, intermediárias, ao estado de humanização profunda. Mas do estado de humanização à angelização, só em esferas adiantadas. Então é humano esperar a compensação. Só que essa compensação pode me situar num quadro de desequilíbrio chamado ressentimento. De que ressentimentos eu sofro no movimento. Procuremos nos libertar dessa cobrança. Emanuel, a frequência do uso recreativo de maconha, álcool, interfere no exercício ou na prática da mediunidade por quem está em desenvolvimento mediúnico? Qualquer recurso que tire a lucidez não deve, no exercício mediúnico, não deve ser aproveitado. Alguns utilizam dessas variedades para alcançar um estado alterado de consciência. O Espiritismo utiliza a concentração, a vida correta, a moralidade, a presença dos bons espíritos para alcançar o mesmo estágio. Na doutrina dos imortais, não usamos nenhum tipo de alucinógeno, nenhum tipo de recurso auxiliar material. Não usamos. Agora, cada um faz o que quiser da vida. Não vamos trazer isso para os nossos centros e não vamos recomendar aos nossos médiuns. Se a pessoa usa isso ou aquilo e está feliz, a responsabilidade é dela. Nós não estamos demonizando, não. Nós fazemos o contrário. Nós estamos dizendo com o apóstolo Paulo, o nosso corpo é um templo e ele foi emprestado. E nós vamos ter de devolvê-lo. Que conta daremos a Deus deste corpo? Enchemos de entorpecente? Desejamos fugir da realidade, desejamos ter sensações variadas. A partir do livre-arbítrio, todos temos direito às nossas escolhas. Resta saber se elas são inteligentes e se convêm para nós. Então nós não estamos aqui para dizer, isso pode, isso não pode. Nós estamos aqui para dizer, a reencarnação é importante, o seu corpo é um instrumento, requer responsabilidade, a mediunidade é um recurso sagrado, não necessita de nenhum meio material, para que o médium se desenvolva ou se eduque, e nós queremos estar exercitando a mediunidade na sua mais linda pureza e singeleza. Não é necessário nada de especial para educar a mediunidade. O que me encanta no Espiritismo é a simplicidade. O médium não precisa se contorcer, o médium não precisa fungar, não precisa bater o pé no chão, não precisa. O que não quer dizer que isso esteja errado em outros ambientes, estamos falando do nosso. Então, não vemos necessidade desses recursos. E gostamos sempre de valorizar a vida e o corpo biológico para que ele não se torne dependente de nenhuma substância. Agora, faça um adendo. Tem gente que não é viciada em maconha, mas é viciada em açúcar, né? Gente, agradeço todo mundo que mandou a sua pergunta. Vou passar a palavra para o Aldo, convidar nossos palestrantes à volta. Você quer fazer um adendo? Não que eu queira acrescentar ao meu nobre amigo, mas sugiro que vocês examinem uma nota da Associação Brasileira de Psiquiatria, que apresentou vários argumentos que justificam por que essa associação é contra a liberação da maconha no país. Obrigada, Wesley. Obrigada, Emanuel.